Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura dada da sessão anterior e recebe o expediente. Nesse momento, vamos iniciar o nosso pequeno expediente, já convidando para fazer uso da palavra o nobre deputado Itamar Borges, nobre deputado Dr. Jorge do Carmo, nobre deputado delegado Olim, deputada Carla Morando, deputado Márcio da Farmácia, deputado Douglas Garcia, deputado Major Meca, deputado Carlos Gianazzi, tem Vossa Excelência o tempo regimental. Enquanto Vossa Excelência dirige à tribuna, convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do regimento, nos termos do artigo 100, inciso 1º do regimento interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária realizar-se hoje, 10 minutos após o término da primeira sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de resolução número 14 de 2020, de autoria do nobre deputado Campos Machado, que acrescenta o título 14 da realização de atividades parlamentares em ambiente virtual, com o contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A resolução 576, de 26 de junho de 1970, o regimento interno da Assembleia Legislativa. Com a palavra o deputado Carlos Gianazzi, para falar no pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, primeiramente, eu quero prestar a minha solidariedade às famílias das pessoas que foram vítimas do coronavírus, né? Mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil. Só no estado de São Paulo já são 25 mil pessoas mortas. Então, eu quero prestar a minha solidariedade a essas famílias todas que foram dilaceradas, né, pela crise do coronavírus, que em parte significativa, tem como causa o próprio governo federal, que nega, que não faz nenhum esforço para combater a pandemia no Brasil. Nós nem temos praticamente ministro da Saúde, há mais de 80 dias que tem um ministro general interino, que nem médico é, e que militarizou o Ministério da Saúde, ou seja, o governo federal não tem política pública de combate ao coronavírus. O governo federal sabotou o tempo todo e continua sabotando o isolamento social, continua sabotando a quarentena, atacando ainda os governadores, os prefeitos, que no início tentaram ainda fazer alguma coisa, agora abriram mão, porque também vários prefeitos e vários governadores, inclusive o de São Paulo, cederam aos interesses da Fiesp, aos interesses econômicos da associação comercial, das escolas, dos donos das escolas particulares, e também as pesquisas de opinião, que é isso que guia o comportamento do governador Dória, como um bom marqueteiro que ele é. Então, ele também é cúmplice do que vem acontecendo no estado de São Paulo. Agora, é lamentável, né, que essa situação tenha continuidade. Nada está sendo feito no Brasil para combater a pandemia. Há uma ausência de políticas públicas efetivas na área da saúde, né? Houve já a falha no início. Se o Brasil tivesse feito lockdown, investido pesadamente no isolamento social, na quarentena e, sobretudo, com proteção social, com recursos públicos para proteger os desempregados, os trabalhadores informais, a micro e pequena empresa, nós não estaríamos, com certeza, nessa situação. Então, é lamentável que as providências, mesmo com 100 mil mortes no Brasil, nós tenhamos a omissão, né, do governo federal, e aqui em São Paulo é lamentável o que está acontecendo, né? Aqui o Dória se transformou de novo no Bolsodória. Ele continua
agora querendo competir com o Bolsonaro, né, que, repito, é um dos principais culpados da propagação do vírus no Brasil. O grande aliado do coronavírus no Brasil é o Bolsonaro, que estimulou aglomerações, né, que fez campanha por um remédio que não tem comprovação científica, que é a cloroquina, enfim, e que não, sobretudo, formulou uma política pública na área da saúde. Não é à toa que a maioria da imprensa conservadora, da imprensa de direita do Brasil, critica o Bolsonaro e atribui a ele as principais causas das 100 mil mortes. Então, isso é grave, já tem mais de 50 pedidos de impeachment do Bolsonaro, tramitando protocolados no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tem denúncias contra o Bolsonaro no Tribunal Internacional de Haia, mas o Brasil vive uma passividade com a complacência de alguns setores que deveriam denunciar e cobrar providências, porque se nada for feito, o Brasil vai ter, no mínimo, aí pela frente, 200 mil mortes, porque não há, repito, política efetiva de combate ao coronavírus no Brasil. E para piorar a situação, vários governos pretendem abrir as escolas. Daí vai ser um genocídio total do Brasil. Nós teremos o genocídio da educação, como já tem demonstrado uma pesquisa que saiu ontem na revista Exame, dando conta de que nos Estados Unidos, há 2 semanas foram abertas as escolas e houve a contaminação já de 97 mil crianças e adolescentes. Então, várias pesquisas mostram que abrir as escolas nesse momento é suicídio, é genocídio, é a necropolítica. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade aqui ao nosso pequeno expediente, convidamos agora o nobre deputado Coronel Telhada. Tem Vossa Excelência o tempo regimental no pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, funcionários e assessores aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Alesp, Rede Alesp, quero cumprimentar aqui a Cabo Bastos, em nome da qual eu cumprimento a nossa assessoria policial militar. Outro dia eu falei o nome da Bastos, ela estava até aqui, falei que ia citar, acabei esquecendo, me perdoe, viu, Bastos? Prazer ter você sempre cuidando da gente aqui. Quero hoje saudar os municípios aniversariantes, saudar o município de Pereira Barreto e o município de Tatuí. Pessoal sempre conosco, Tatuí, quero mandar um abraço para os amigos lá de Tatuí, a senhora prefeita, a sargento Nilce, que é minha assessora, o soldado Jesus, que eu soube que está com Covid, também vamos se cuidar, porque a doença existe, é perigosa e nós temos que nos cuidar. Hoje também é o dia 11 de agosto, é dia do advogado. Parabéns a todos os senhores e senhoras que são advogados. Não é o meu caso, eu sou só polícia, mas aqueles que são advogados aí, parabéns pelo seu dia. Também 11 de agosto é dia a dia, parabéns, viu, Carlos? Também dia 11 de agosto é o dia do estudante. Parabéns a todos os estudantes que estão passando uma fase difícil agora, longe de casa, mas longe da escola, mas se Deus quiser logo estará tudo resolvido, não é verdade? Quero também saudar o dia 11 de agosto como o dia do garçom. Parabéns a todos os garçons, porque é legal, Ed Thomas. Então, o pessoal que bom de... Pessoal, garçons, amigos aí que tiveram tanto prejuízo nessa pandemia, graças a Deus estão voltando a trabalhar. Aliás, eu quero deixar bem claro aqui, deputados, a minha postura contra o PR 14/2020, que propõe que a Assembleia volte ao método online. Vocês vão me desculpar, eu vou ser bem franco aqui, sem querer ofender ninguém. É vergonhoso.
Nós aqui estamos aqui lutando para que a vida volte à normalidade, para que o comércio reabra, para que as pessoas tenham uma vida dentro da normalidade para poder sobreviver. Os deputados não querem vir trabalhar, pelo amor de Deus. Eu entendo, aqueles mais de 60 anos, grupo de risco, nós estamos propondo uma emenda de plenário, que seja híbrido, que esses aí fiquem em casa, votem através, mas os que têm, não são do grupo de risco, devem estar no plenário sim. Nós já temos fama de vagabundo. Se a gente não vier trabalhar, pelo amor de Deus. Então vocês vão me desculpar. Estou sendo bem claro no meu posicionamento, para depois não vir falar besteira, o telhado é isso. Eu sou muito claro nas minhas posições. Ok? Com todo respeito aqui, eu quero deixar bem claro que eu trabalharei contra o PR 14 de 2020, que nós vamos votar hoje na sessão extraordinária. Hoje nasceu o filho do policial, de um dos policiais militares que foi morto no sábado. Nasceu o filho do soldado Vitor, foi batizado de Samuel Vitor. Quero aqui parabenizar a mãe do Samuel Vitor e também o Samuel Vitor, que vem ao mundo já sem pai. Esse é um dos milhares de jovens, bebês que vêm ao mundo sem pai, filhos de policiais, filhos de homens e mulheres que defendem a sociedade. Então, como todo mundo sabe, eu falei aqui ontem, o soldado Vitor foi um dos que foi morto sábado, às 5 horas da manhã, quase terminando o serviço, numa abordagem policial. Será esquecido pela sociedade, com certeza, mas nós não esqueceremos. Nós estaremos aqui diariamente lembrando, falando sobre nossa Polícia Militar. Apesar que tem um monte de gente falando besteira, que a gente é isso, que é aquilo, é o que a gente chama de inveja. Inveja de homem é a pior coisa que tem, viu? Inveja de homem é horrível. Infelizmente, é uma coisa medonha a inveja. Eu quero mostrar um vídeo aqui, está no ponto aí? Está no ponto? Um vídeo, eu quero falar sobre o mata-leão na Polícia Militar. Não é chamate não, não é mate-leão, é mata-leão. Mate-leão é o chá. Essa cena aqui foi gravada no Paraná. Solta a cena. Esse capitão estava dando uma entrevista, capitão Eliseu Gonçalves, quando um vagabundo roubou uma mulher do lado dele. Ele largou a entrevista e saiu correndo para... Olha o que ele está fazendo, que absurdo! Ele está dando um mata-leão no ladrão, que violência, chama os direitos humanos, que absurdo! Ele tem que tomar um tiro, ele devia morrer, não fazer isso. Como esse policial militar se atreve a fazer um mata-leão? Polícia Militar, segundo algumas pessoas, foi feito para tomar tiro de ladrão, só isso. Mas não, aí, ele insiste no mata-leão. Aí eu pergunto, é que eu fiz uma edição, está bem mais curto, quando chega esse cidadão e ajuda na prisão desse rapaz, porque pode ver que é um jovem. O vídeo demorou uns 4 minutos, eu fiz uma edição para não ser muito longo. E o policial no chão, segurando o vagabundo pela garganta. Eu queria saber, se não fosse um mata-leão, o que ele ia fazer? Ele ia dar um beijo no ladrão? Um abraço, quem sabe, né, de Thomas? Um abraço. Absurda a atitude do governador, aliás, ridículo, porque de polícia ele não entende porcaria nenhuma, para não falar outra coisa, em proibir o mata-leão. Aliás, temos aqui uma nota do Centro Social de Cabos e Soldados, que fala sobre justamente isso, informando que os policiais estão proibidos de usar o recurso conhecido pelo nome mata-leão. É um absurdo isso, e mostra mais uma vez que o governador não está preocupado com os policiais militares. Está preocupado com um tratamento bom e um tratamento humano, um tratamento carinhoso para os criminosos. Aos policiais militares, tiros. Aos bandidos, benesses. Não é isso, senhor governador? Infelizmente, o senhor está indo contra a corrente. Nós somos da linha que temos que valorizar o policial e colocar bandido na cadeia. Puxou arma, tem que tomar tiro, e ladrão tem que ir pro saco mesmo. Um abraço. Obrigado, deputado Coronel Telhada. Próximo orador inscrito, deputado Adalberto Freitas. Passamos agora à lista suplementar. Chamamos o deputado delegado Olim, deputado Edmir Chedi, deputado Caio França, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Jorge Wilson, deputada Carla Morando, deputado Coronel Nishikawa. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Boa tarde a todos, colegas presentes, funcionários que estão aqui
na Assembleia, policiais militares da nossa assessoria. Eu gostaria hoje de falar um pouco sobre algumas atividades que nós temos na nossa vida anterior a estar aqui nessa tribuna, na Assembleia Legislativa. Poderia, por gentileza, rodar um vídeo? Vai ser de lá, vai ser de lá. 2, 1, valendo! Aê! Bom, isso aí é um quartel em que nós já estávamos na inatividade, éramos presidente de Conseg e construímos sem um dinheiro público, sem dinheiro da prefeitura ou do Estado. Foi colocada uma placa que tinham tirado a minha patente. O comandante-geral, o Coronel Salles, fez questão que fosse resgatado a placa com o meu nome, de acordo com a minha patente. Não abro mão da patente. Eu acho que nós, policiais militares, temos essa para a vida toda, não é, Coronel Telhada? A gente tem a patente para a vida toda. Enquanto nós não praticarmos atos que sejam contra a honra, contra a própria instituição, o nosso nome continua com a patente. Então, é difícil a gente abrir mão disso. Falando nisso, nós estivemos no café da manhã do Corpo de Bombeiros. Estou muito preocupado. O governo do Estado colocou o FEPOM, o FISER, para que fosse para o pacotão. Eu pedi para que não fosse. O parágrafo 8º pedia para que a gente tirasse, e foi acatado no projeto. Entretanto, foi vetado no governo do Estado, ou seja, pelo governador. Isso faz com que hoje o bombeiro não tenha mais recurso para poder utilizar para fazer investimentos. Além de não terem tirado o FEPOM FISER, ainda tiraram recurso do bombeiro. O recurso que existe lá, em torno de 16 milhões, segundo o comandante, está em possibilidade de ser sacado. Ou seja, não estão podendo utilizar o recurso que eles têm para que possa fazer investimento. Todo mundo sabe que o STF, através do senhor Ricardo Lewandowski, tornou inconstitucional a taxa de bombeiros, a taxa de combate e prevenção a incêndio. Com isso, o bombeiro não tem mais dinheiro vindo dos municípios com quem tem convênio. O bombeiro está fadado a desaparecer. O governo do Estado tem responsabilidade, sim. O governo do Estado, pela Constituição, é obrigado a salvar, a extinguir incêndio através do seu corpo de bombeiros. Gostaria que, inclusive, senhor presidente, fosse encaminhado ao senhor governador essa fala, para que ele possa tomar conhecimento do que está acontecendo no corpo de bombeiros. Nós temos a preocupação que o bombeiro desapareça aqui do Estado de São Paulo. Nós iremos estar batalhando para que isso não ocorra. É um bombeiro de tradição, é um bombeiro que serve de modelo para o mundo todo. Todo mundo lembra do Joelma. O heroísmo de lá repercutiu no mundo todo. Esse é o bombeiro que nós temos aqui no Estado de São Paulo. Espero, senhor governador, que o senhor reconheça os valorosos homens do fogo e de salvamento e que coloque recurso para que eles não possam um dia desaparecer. A tendência hoje é que o corpo de bombeiros, da forma como está sendo tratada, desapareça. Vamos deixar utilizar o dinheiro que foi arrecadado para esse fim. FEPOM FISER. Governador, é um apelo que nós estamos fazendo. Obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade aqui ao pequeno expediente, a lista suplementar, deputado Douglas Garcia. Tem Vossa Excelência o tempo regimental na lista suplementar. Senhor presidente, isso que eu vou fazer aqui agora na tribuna, eu jamais faria com nenhum outro colega deputado, porque eu acho isso extremamente deselegante, eu acho isso desrespeitoso, e eu entendo que até mesmo aqueles deputados que eu não tenho muita intimidade, que eu não tenho muita proximidade, mas eu respeito o trabalho deles, a exemplo do deputado Jorge do Carmo, que eu acho que faz um excelente trabalho, apesar de ser do Partido dos Trabalhadores, deputada Beth Saão e etc. Isso que eu vou fazer aqui agora, eu vou responder à altura daquilo que eu fui acusado na CPI das fake news aqui na Assembleia Legislativa. No dia 7 de agosto, na CPI das fake news, o deputado Arthur Duval, ele deu a entender que eu possuo funcionários fantasmas no meu gabinete. Pois é, e isso veio, essa conversa, ela surgiu num contexto em que ele criticava a minha assessoria e o meu trabalho. Eu poderia até criticar o trabalho do deputado Arthur Duval, mas eu não consigo. Por quê? Porque ele não possui. Ele não tem trabalho nenhum, ele não faz nada. Como deputado, ele não faz nada, absolutamente nada. Ele só vem aqui para a Assembleia de São Paulo para poder fazer videozinho lá dentro do gabinete dele, mas nada. Passa o dia inteiro na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, recebe o seu salário como deputado estadual no final do mês, para ficar trancafiado dentro do gabinete, fazendo videozinho depois ser monetizado pelo YouTube. No dia 12 de fevereiro aqui, ó, numa quarta-feira, em pleno expediente, deputado Arthur Duval estava fazendo um vídeo sobre Gugu, herói ou vilão. Ora, enquanto o deputado Arthur Duval estava preocupado se o Gugu era um herói ou vilão, eu corri atrás do governo do estado e pedi para conseguir arrumar uma quadra que fica na escola estadual Enio Vilas Boas, em São Vicente, e consegui. Enquanto o deputado Arthur Duval, no dia 4 de março, uma quarta-feira, em pleno expediente, estava lá no gabinete dele fazendo um vídeo sobre Luísa Sonza e Anitta no bloquinho de carnaval. Olha só que coisa extremamente importante para a população do estado de São Paulo. É assim, extremamente importante mesmo para a população paulista. Enquanto ele estava fazendo isso, eu corri atrás do governo do estado para conseguir arrumar o primeiro DP de São José dos Campos. E consegui. Enquanto o deputado Arthur Duval estava no gabinete dele no dia 4 de dezembro, uma quarta-feira, em pleno expediente, fazendo um vídeo questionando se John Lennon é satanista, o que eu estava fazendo como deputado estadual? Correndo atrás do prejuízo para ajudar a população do estado de São Paulo. Fui atrás, por exemplo, da libertação do Bronzeri e do Jurandir, que foram presos injustamente. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o meu eleitorado conservador. Já o deputado Arthur Duval é um mentiroso. Ele mente para o próprio eleitorado. Ele é um mentiroso contumaz. Ele mente de forma desenfreada, ele mente sistematicamente, ele mente sem parar. Ele mente quando ele diz que ele abriu mão do auxílio moradia, quando ele nunca teve direito a esse auxílio moradia, uma vez que ele reside aqui na capital paulista. Ele mente quando ele diz que usa 5 dos 32 assessores, sendo que deputado nenhum nessa casa tem direito a ter 32 assessores, porque o Ministério Público do Estado de São Paulo retirou e foi diminuído, mas ele faz questão de mentir para o próprio eleitorado. Ele mente quando ele fala que trabalha, sendo que das sessões legislativas aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por exemplo, eu participei de 115, isso daqui é de acordo com o site da própria Lesp, e ele participou de 34. Além disso, senhores, nós tivemos no dia 4 de julho, ainda no mês passado, 4 de julho, durante a CPI das fake news, ele atrapalhou. Por quê? Porque resolveu fazer um vídeo, vou fazer um vídeo aqui sobre o José Serra, atrapalhou os trabalhos da CPI das fake news. Foi vergonhoso
vergonhoso aquela cena, vergonhoso para a Assembleia do Estado de São Paulo. E no dia 10 de julho, como se não bastasse atrapalhar os trabalhos da CPI das fake news daquela forma, ele resolveu atender o celular durante a votação. E o deputado Caio França ficou lá, deputado Arthur Duval, quase que 5 minutos pedindo atenção, e ele não deu. Por quê? Porque resolveu falar no celular. Talvez estivesse preocupado com o amiguinho dele, o Luciano Ayan, que é guru do MBL, foi preso. Pelo menos isso eu tenho orgulho de dizer. O orgulho de dizer que o movimento do qual eu faço parte, o movimento conservador, não tem nenhum guru que foi preso. O seu amiguinho lá, que estava fazendo vídeo contigo, foi preso. Não é o meu movimento que está sendo investigado, muito menos os meus amigos, por lavagem de dinheiro. Agora o senhor enche a boca para querer falar dos meus assessores. Ora, o meu estagiário consegue fazer muito mais do que toda a sua assessoria junta. O meu único estagiário trabalha muito mais do que toda a sua assessoria junta. Não faz nada para o Estado de São Paulo. Só quer vir aqui e dizer, olha só, gastou X, gastou Y, gastou Z. Para concluir, senhor presidente, é ótimo, vamos falar de economia. Quer falar de economia? Abra a mão do seu mandato. Porque para fazer a porcaria do serviço que você faz como deputado estadual, não precisa ser deputado. Fica do lado de fora da Assembleia, analisando o que cada deputado gasta. Eu sou um dos deputados mais econômicos da casa, sim, mas eu economizo apenas aquilo que eu considero necessário. Enquanto eu puder trabalhar para a população do Estado de São Paulo, eu vou utilizar para trabalhar, diferente do senhor que não faz absolutamente nada nessa Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Sebastião Santos. Deputada Janaína Pascoal. No pequeno expediente, em Vossa Excelência, o tempo. Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela Rede Alesp, saúdo todos os advogados e advogadas, estudantes e professores de direito, na pessoa da deputada Damares Moura, que é a presidente da Frente Parlamentar pela Advocacia, frente esta instalada nesta manhã, em cerimônia emocionante. Então, aqui, todo o meu carinho, o meu afeto, externado a todos os advogados na pessoa da querida colega. Tenho aqui alguns comunicados a fazer. Primeiramente, com relação ao nosso evento, para debater o projeto do colega Dávila, que pede a extinção da ouvidoria da polícia. Eu agendei para dia 24 de agosto, uma segunda-feira, às 9 da manhã, um ato, na verdade é uma audiência pública, mas por ser no ambiente virtual ganha o nome de ato, haja vista as normativas. Então, uma audiência pública para debater o projeto do colega. Obviamente, o colega vai abrir esse evento explicando os motivos pelos quais ele pede essa extinção. Enviei ofício para o Comando da Polícia Militar, para a Delegacia Geral de Polícia Civil, para a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, para a Secretaria de Segurança Pública, solicitando a indicação de um representante para falar neste evento. Por óbvio, se os próprios titulares desses órgãos quiserem participar diretamente, serão muito bem-vindos. A única solicitação que fiz foi a de que, indicando o representante, que esse representante tenha liberdade para se manifestar, que não corra o risco de defender uma ou outra posição e sofrer qualquer tipo de represália, por força do que venha defender aqui nesta casa, que é uma casa, acima de tudo, de liberdade de expressão, de liberdade de manifestação. Como vários colegas apoiaram o colega Dávila nesta propositura, eu enviei convite para todos os que são signatários junto com ele, para que possam acompanhar e, obviamente, participar dessa discussão. Convidei também o atual ouvidor da polícia, doutor Eliseu, que inclusive fiz uma visita a ele recentemente, e o anterior ouvidor da polícia, doutor Mariano, que esteve aqui no gabinete logo que o projeto foi apresentado. Convidei a doutora Ana Sofia Schmidt de Oliveira, que já foi ouvidora da Procuradoria e também trabalhou na Secretaria de Segurança Pública, professora de Direito, tem uma visão
dos dois lados. O deputado Dávila, eu pedi a ele que indicasse, né, um jurista que comungue da visão dele. Ele indicou o professor de Direito Penal e Direito Processual Penal, Rogério Greco, que já aceitou o convite. Então, fica aqui, além de enviar o ofício para todos os coautores, eu enviei um ofício para todos os líderes de bancada. Tá? Então, com isso, eu não estou dizendo que os outros colegas não estejam convidados, de maneira nenhuma. Todos serão bem-vindos. Eu só fiz assim, eu só estabeleci uma forma, né, de oficializar esse nosso encontro. Então, é dia 24 de agosto, às 9 da manhã. Também enviei um e-mail para todos os senhores deputados e deputadas solicitando apoio à frente parlamentar pela celeridade na adoção de bebês. Falei aqui há alguns dias sobre a importância de nós fortalecermos, né, incentivarmos a adoção tardia, a adoção de crianças com dificuldades, com algum problema de saúde, mas que não podemos esquecer do ideal de acelerar esse processo de adoção para que as famílias possam estar com esses bebês o mais cedo possível. Porque todos os eventos que tratam de adoção são no sentido de incentivar a adoção tardia, né? De conscientizar as famílias a receberem crianças e adolescentes numa fase mais avançada. Mas poucos trabalham para que esse processo seja mais célere, para que nós adotemos instrumentos para que esse bebê chegue mais cedo na mão, né, no colo, vamos dizer assim, da sua família, que será a sua família para a vida toda. Então, ontem eu fiz uma reunião virtual com a secretária nacional da família, doutora Ângela Gandra, foi muito gentil. Fizemos essa reunião virtual com toda a equipe dela. Doutora Ângela Gandra já aceitou participar da nossa frente, né? Pretendo agendar uma data para setembro, para que possamos iniciar um trabalho árduo para encurtar caminhos, fazer com que os bebês encontrem mais rapidamente as suas famílias. Eu tenho outros avisos, mas vou me reinscrever para poder falar novamente. Obrigada a todos. Obrigado, deputada Janaína. Neste momento, convidamos o deputado Carlos César. Deputada doutora Damares Moura. Tem Vossa Excelência tem regimental no pequeno expediente. Boa tarde a todos, senhor presidente, colegas, deputados, servidores da casa, policiais militares. É um momento significativo de não retorno às atividades, porque desde que iniciou-se o processo de pandemia, nós estamos trabalhando de igual maneira em ambiente virtual. E certamente por todo esse período nós estivemos desenvolvendo todas as nossas atividades legislativas. Mas o retorno ao plenário, naturalmente, é alguma coisa que é emblemática e nós cumprimentamos a todos com alegria nesta tarde. A razão do uso da palavra hoje, ele diz respeito ao Dia do Advogado. Eu não poderia deixar de me manifestar aqui e fui, inclusive, estimulada pela querida deputada Janaína Pascoal a fazê-lo. Afinal, hoje é o dia 11 de agosto, o Dia do Advogado, e para a Assembleia Legislativa um dia histórico, porque no dia de hoje, em ato solene, em ambiente virtual, por mim proposto, nós, além de celebrarmos juntamente com toda a advocacia paulista, ainda neste ato lançamos a frente parlamentar da advocacia, já mencionada aqui pela querida amiga deputada Janaína Pascoal,
cuja deputada é membro desta frente parlamentar e certamente vai nos apoiar de forma muito relevante, e queremos avançar num trabalho que nada mais será do que fortalecer a advocacia, fortalecer as prerrogativas do advogado. E ao fortalecermos a advocacia, nós estamos fortalecendo o acesso à justiça. Nós estamos fortalecendo o regime democrático, nós estamos fortalecendo a cidadania, nós estamos fortalecendo a promoção da dignidade humana, porque temos na figura do advogado, ou no exercício da sua profissão, esta atividade, não é, de permitir que as pessoas que são representadas pelos advogados possam acessar a justiça. Eu queria só dar um testemunho, aliás, eu já dei esse testemunho hoje em nosso ato solene, a respeito da minha própria trajetória como advogada. E o quanto é recompensador. Não que a profissão não tenha os seus espinhos e as suas dificuldades, talvez neste tempo mais do que nunca. E hoje eu estimulei os advogados a compreenderem, nesse contexto de crise emergencial pela qual nós todos passamos, o planeta inteiro, de que é preciso extrair deste momento desafiador algo de bom para a própria advocacia. Não é? Há escritórios que neste período eles têm encontrado alternativamente uma forma, inclusive, de ampliar as suas atividades. E também é uma grande oportunidade de nós incorporarmos práticas não estabelecidas comumente nos escritórios anteriormente, que é trabalhar em home office, utilizar as ferramentas da tecnologia, não é? E avançarmos, fortalecendo a advocacia no novo normal. De todas estas circunstâncias que nós estamos vivendo, é preciso extrair algum ensinamento e alguma possibilidade de ampliar esta atividade. O testemunho que eu dei na manhã de hoje, eu quero só reproduzi-lo aqui novamente, e ele é muito significativo e diz respeito à minha própria trajetória como advogada. Aos 5 anos de idade, eu contei hoje, quando me perguntavam o que você vai ser quando crescer. Eu que sou filha de professora, seria muito comum que eu dissesse que seria professora. As crianças, aliás, gostam de dizer que querem ser professoras, que também é uma profissão extraordinária. Mas eu já dizia aos 5 anos de idade que queria ser advogada. E Deus me deu a oportunidade, a minha família, de realizar este sonho e de hoje poder, embora eu esteja deputada, mas continuo sendo advogada, e de ter podido, durante quase 2 décadas de exercício da profissão, não é, utilizá-la também para servir de uma forma muito mais ampla do que especificamente auferir algum ganho a partir do exercício que é justo, é legítimo, mas também de poder ter servido a tantas pessoas durante todos estes anos e ajudá-las a acessar o direito e acessar a justiça. Parabéns à advocacia paulista, parabéns a todas as advogadas, advogados, os estudantes de direito, que Deus nos inspire e nos habilite a seguirmos transformando realidades injustas em realidades mais justas, mais igualitárias e mais solidárias. Muito obrigada, parabéns a todos os advogados, os colegas deputados que são advogados, pelo dia de hoje, 11 de agosto. Obrigada. Próximo orador inscrito, deputado Sargento Nery.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados. Quero saudar o deputado Madalena, que está presente aqui. Para nós é uma felicidade ver o Madalena bem. Quero também, como advogado recruta, né, parabenizar todos os advogados pelo seu dia. Mas, presidente, eu quero falar sobre um tema que muito nos deixa triste. No mês passado, foi demitido o subtenente Atevaldo, segundo sargento Hoffman, cabo Ferraz, cabo Eileri e soldado Pires. Eles estavam fazendo um bloqueio, o indivíduo furou o bloqueio, eles tiveram que acompanhar o veículo, resistiu à prisão, desacatou os policiais e depois, num conselho de disciplina, que é um processo administrativo, esses policiais foram mandados embora. Olha só, por estar trabalhando. Então nós precisamos mudar essa realidade dos policiais militares que trabalham na rua. Eu trabalhei 27 anos no policiamento de rua. Então eu sei o quanto é difícil fazer policiamento de rua. Depois veio o governador, tirou o protocolo de defesa pessoal da Polícia Militar, mas não colocou nada. Então nossos policiais estão à deriva quanto ao protocolo de defesa pessoal. Esse final de semana, infelizmente, até me ligaram perguntando se eu ia no enterro. Eu não vou em enterro de policial militar. É uma condição minha, é uma coisa que eu não faço, não critico quem vá. Então faleceu o sargento Oliveira, que eu conheço desde recruta, o soldado Celso Ferreira e o soldado Victor. E nasceu agora o filhinho do soldado Victor. É muito triste saber que o pai morreu no final de semana e o filho nasceu já no início da semana. Às vezes falta palavras para que a gente fale a respeito. Mas isso vem numa demonstração do que está tornando o nosso país. Essa luta por esse vírus, onde poderes querem sucumbir outros poderes, como o caso do nosso presidente Jair Bolsonaro, que foi tão criticado devido a um medicamento que é a cloroquina. Medicamento esse que eu usei quando fiquei internado no Celso Giglio. Eu fui curado pela cloroquina. E também, se vocês puxarem nas sessões passadas dessa casa, eu fui um dos poucos deputados que apoiou o governo Bolsonaro quanto ao isolamento social. Então, o país está virado de ponta cabeça, porque não deixa nosso presidente governar. Tem governo de Estado que quer governar o país, não faz o seu trabalho no Estado e quer fazer a nível federal. Então fica muito difícil. Onde o nosso país, eu vi esses dias uma menina postando a felicidade dela por ver esses policiais morrerem. Onde eu vejo a polícia militar mandar nossos policiais embora porque está cumprindo o seu dever. E eu sou muito sincero. Todo mundo fala, o governo mandou embora. Quem mandou embora foi a polícia militar com a assinatura do corregedor. É ele que avocou o CD. Se ele tem os fundamentos da concepção dele, eu não vou entrar nessa seara. Mas eu vou conversar com o comandante-geral. Eu estou tentando marcar uma reunião com ele, Coronel Alencar, uma pessoa que eu acredito muito, um comandante que eu acredito muito, conheço ele desde segundo tenente, sempre foi um exemplar profissional em comandamento. Eu vou sentar e conversar com ele. Como que pode, eu estou analisando agora o CD desses policiais, como que pode uma ocorrência dessa, eles provarem que não houve agressão,
não houve nada e ainda ser mandado embora na parte administrativa. Então, só para terminar, presidente, eu faço um apelo à população. Nós precisamos deixar nosso presidente comandar, governar o país. Nós precisamos deixar a Polícia Militar trabalhar contra a criminalidade. Nós precisamos parar de ter inversão de valores. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Sargento Nery, também aqui na lista suplementar. Coronel Telhada. Tem Vossa Excelência a palavra. Obrigado. Deputada Janaína. Os colegas estão fazendo um bullying aqui comigo, dizendo que eu não perco a oportunidade de usar o microfone. Vamos lá. Só seguindo naqueles avisos, não sei se vão se recordar, mas eu também pedi apoio a um pedido de urgência num projeto do deputado Sérgio Vitor. Um tema, inclusive, que eu levei ao governador quando ele participou da última reunião conosco aqui há alguns dias. Deputado Sérgio Vitor tem um projeto aqui na casa, permitindo que as pessoas, claro, mediante licença, comercializem seus produtos nas estradas, independentemente de serem hortifruti, né, e caldo de cana, como se prevê na lei atual. Então, a meu pedido, da deputada Letícia, alguns outros colegas, deputado Ed, vários colegas deram esse apoio aqui. Nós estamos solicitando que a casa abrace o projeto do deputado Sérgio Vitor, né, para que nós possamos dar andamento e as pessoas possam trabalhar, porque, sem maiores justificativas, o DER começou a retirar as licenças de famílias que têm como sua única subsistência esse comércio nas estradas. Conversei hoje cedo com o deputado, ainda não há o número necessário de apoiamento, são 16 assinaturas. Então, eu peço um esforço concentrado, que peçam para a assessoria, eu sei que a gente recebe muitos e-mails, às vezes eles ficam perdidos ali, peçam para a assessoria tentar localizar o e-mail do deputado Sérgio Vitor, deem o seu apoio, que é um apoio, na verdade, ao trabalho, né? Então, acho que é muito importante que nós nos unamos em torno dessas causas, que são causas suprapartidárias, né? São causas que atendem a população. O governador se preocupou com a questão, disse que vai olhar pessoalmente essa situação junto ao DER. Independentemente disso, ontem nós oficiamos o secretário da pasta, né, pedindo que as pessoas, independentemente da lei que nós queremos aprovar aqui com rapidez, possam trabalhar. Eu queria fazer um comentário também muito respeitoso com relação à fala do colega Gianazzi no início da tarde, e que, na verdade, não é uma fala do colega Gianazzi, é uma fala que está presente na imprensa, os formadores de opinião, então não é uma questão do deputado. Ele disse que nós não temos ministro da Saúde, né? Eu vou, uma vez mais, né, dizer que nós não só temos ministro da Saúde, como o trabalho que esse ministro está fazendo é um trabalho exemplar. Diferentemente dos ministros anteriores, que, obviamente, quando chega uma doença nova, também as estratégias, né, elas vão se sucedendo e ninguém sabe tudo. Então, lá atrás, quando o ministro Mandetta, depois o ministro Taixe, eles diziam, olha, se tiver os sintomas, fiquem em casa, né, só vão para o hospital se a situação agravar. Para aquele momento talvez fosse algo compreensível, mas nos dias de hoje, né, a pessoa, depois desses meses todos de acompanhamento dessa doença, tantos parentes nossos alcançados, nós mesmos alcançados, esse discurso do fique em casa e espere agravar é um discurso homicida. É um discurso homicida. Então, a única coisa que pode explicar esse discurso é uma questão ideológica de enfrentamento ao presidente da República. Todos sabem que eu sou uma pessoa crítica, né, a várias manifestações, várias decisões do presidente da República. Mas não é justo que nós construamos um discurso homicida apenas para fazer frente a ele, né?
Ele errou no tom que ele deu no início da pandemia, dizendo que não era tão grave, que haveria poucas mortes, que era uma gripezinha? Errou. Mas, gente, vamos ser humildes e reconhecer, ele acertou. Quando ele, desde o início, disse, tem que tratar. E eu não estou dizendo necessariamente que tenha que ser com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, mas tem que tratar. Eu estou em contato direto com médicos do sistema público, do sistema privado, professores das faculdades de medicina. Como doente de Covid, no começo do problema, eu já respondi pesquisas acadêmicas, pude dialogar com esses profissionais, são praticamente unânimes ao dizer que quando trata no início, a chance de agravar é muito menor. Então, assim, tem médicos que tratam com cloroquina, hidroxicloroquina, outros tratam com azitromicina, outros tratam com zinco, vitamina D e outros compostos, outros tratam com vermífugos, outros tratam com todos esses remédios. Mais recentemente tive acesso a protocolos que trabalham com anti-inflamatórios, o que para mim foi uma novidade. Só que a maioria dos médicos diz, tem que tratar no início, começaram os sintomas, tem que tratar. Foi este ministro, vou fechar, senhor presidente, que teve coragem, de dizer com todas as letras, apesar da pressão dos formadores de opinião, que precisa tratar no início. Então, nós temos ministro da Saúde, sim, e o ministro é bom. Tanto é bom que o próprio governador do estado de São Paulo, que hoje é um dos maiores opositores do presidente da República, o elogiou 3 reuniões seguidas. Ele não coloca política na frente, ele não vê questões partidárias, ele vê a população como bom militar que é. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Próximo orador inscrito, deputado Caio França. Tem Vossa Excelência o tempo, deputado. Senhor presidente, os colegas deputados, vou pedir licença aqui para tirar a máscara só durante a minha fala. Presidente, subo à tribuna nesse momento para a gente poder tratar do assunto que deverá ser deliberado ainda hoje, durante essa semana. Enfim, vamos ver como é que vai ser o comportamento dos colegas, mas a respeito do projeto de resolução que está pautado, já teve o parecer favorável da mesa diretora, em relação a gente voltar ao sistema por videoconferência. Eu respeito muito todos os colegas e, de maneira muito respeitosa mesmo, eu gostaria de solicitar que todos possam fazer uma reflexão em relação a isso. Nós estamos no momento onde a maioria das atividades, na maioria das regiões administrativas do Estado, já voltaram a funcionar, mesmo que parcialmente. Essa semana o governo do Estado falou, inclusive, na volta às aulas. Adiou por um mês, mas de alguma forma sinalizou. E aí a Assembleia Legislativa vai estar fazendo o caminho contrário, voltando para as sessões virtuais. Eu penso, e respeito muito aos colegas que, ou por uma questão de idade, ou mesmo por uma questão de preocupação consigo e com a sua família, não possam estar presentes no plenário. Eu compreendo isso, e acho que todo mundo aqui tem que respeitar. Agora, você obrigar que todos os deputados tenham que fazer as sessões por videoconferência, sendo que tem muitos que gostariam, que preferem, que sentem mais à vontade. E vamos e venhamos, presidente, o plenário, ele te permite fazer algumas coisas que por videoconferência fica muito complicado. Eu passei por uma situação, e muitos aqui vão lembrar, sobre uma emenda de plenário que eu queria protocolar, e por 1, 2 segundos o presidente, com a razão dele, eu com a minha, nós acabamos divergindo, porque eu disse que tinha pedido uma questão de ordem, ele disse que não percebeu, e a gente acabou, inclusive, chegando a exagerar. Eu mesmo acabei exagerando naquele momento, dizendo que o presidente não tinha me visto ali levantar a mão ou mandar no chat dos deputados. Então, qual que é a versão que eu considero melhor e que já acontece na Câmara Federal, no Congresso Nacional? Os deputados que tenham condições de voltar, que assim possam fazê-lo, que voltem para cá.
Claro, respeitando todas as regras sanitárias, com a utilização de máscaras no plenário. Eu estou sem a máscara só nesse momento para poder usar a palavra, mas há distanciamento aqui entre nós colegas, as mesas e cadeiras estão separadas já, o próprio piso já tem demarcação para que as pessoas fiquem a mais de 1,5 metro de distância entre um e outro. Acontecerá, na minha avaliação, a mesma coisa com os funcionários públicos concursados, que têm uma idade mais avançada, que não se sentem à vontade para poder voltar, que têm algum problema respiratório, que fiquem em casa. Agora, aqueles que podem voltar a trabalhar, assim como milhares de brasileiros, paulistas, ou pessoas que vieram para cá para trabalhar, estão trabalhando. Aliás, tem muitas categorias, senhores, que não pararam. Então aí os profissionais da segurança pública, os profissionais da área da saúde, e não precisa falar só em servidor público. Quem é que viu porteiro de prédio parou de trabalhar? Porteiro não parou de trabalhar em nenhum momento. Então nós estamos aqui num ambiente com muitas condições. Acho sim que é importante que a gente mantenha as portas nesse momento fechadas para visitação. Concordo com isso, entendo que de fato nesse momento não dá para a gente ter uma visitação como era antigamente. Agora, não me parece equilibrado que o Parlamento Paulista, que também tem que dar exemplo, acompanhe um plano São Paulo de retomada da economia, voltando várias atividades, e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vá por outro caminho, voltando à obrigação das sessões por videoconferência. Eu quero reiterar aqui aos colegas, aos amigos deputados que têm mais idade, que têm problema respiratório, ou que por algum motivo não se sintam à vontade porque moram com idosos em casa, que fiquem em casa. E que a gente possa proporcionar aqui um parlamento momentaneamente híbrido, onde alguns ficam em casa e têm condição de votar, e aqueles que podem vir aqui a esta casa, que continuem vindo aqui, como nós já estamos hoje, nesse momento. Então eu quero pedir uma reflexão aos colegas de maneira muito respeitosa, e acho que nesse momento aqui, presidente, até quando eu falei, tudo que envolve, que a gente acaba falando, mas isso é contra ou a favor do governo? Não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver ser a favor, ser contra o governo. Isso é uma questão de trabalho nosso aqui, onde cada um tem que ter o discernimento de saber que é diferente você realizar uma sessão de maneira virtual. Eu estou presidindo a CPI das fake news e estou presidindo a Comissão de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. É muito diferente, com todo respeito aos colegas. Nós vamos permitir que aqueles que tenham qualquer tipo de gravidade, que está no grupo de risco, que permaneçam em casa. Agora, aqueles que não, que possam voltar para cá. Eu não vejo coerência, e no meu ponto de vista, não interessa, nem sei se a minha ideia aqui vai vingar, vai virar, viu, deputado? Não sei se o que eu estou dizendo aqui vai virar, mas eu quero ter coerência comigo mesmo. Eu defendo a retomada de algumas atividades econômicas. Na rua e na Assembleia é diferente. Veja, vamos ser coerentes aqui nesse momento e voltar às atividades aqueles que puderem voltar. Fica aqui o meu manifesto e espero que hoje ainda, que está pautado para a gente poder votar o projeto de resolução 14, a gente possa chegar num bom senso, aqui num consenso entre as ideias. É isso. Obrigado, deputado. Nesse momento nós estamos encerrando o pequeno expediente e vamos passar ao grande expediente, convidando o deputado Itamar Borges, deputado Dr. Jorge, deputado delegado Olim, deputada Carla Morando, deputado Marcos da Farmácia, deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, voltei a esta tribuna para terminar aquilo que eu comecei a falar no pequeno expediente, porque a emoção foi tanta que eu esqueci de detalhar algo importante. Senhor presidente, de todas as ilações que foram feitas a mim na CPI das fake news, essa foi a mais porca de todas, principalmente vindo de um deputado que não gosta de trabalhar, de um deputado que não gosta do seu serviço como deputado estadual,
e confunde aquilo que é ser deputado estadual com youtuber, porque ele não é deputado, ele é youtuber. Então ele vem aqui para essa Assembleia para fazer um trabalho porco. O trabalho dele é um trabalho porco. Ele não presta para ser deputado estadual, deveria abrir mão do mandato dele e fazer a fiscalização do lado de fora, porque para fazer o que ele faz não é necessário ser deputado estadual. Quer criticar os meus assessores, mas os assessores do deputado Arthur Duval ficam dentro do gabinete dele dançando. Eles ficam dançando, tem um vídeo deles lá dançando, coisa mais linda e maravilhosa. Recebendo salário de assessores, que não é um salário baixo, e estava lá dançando maravilhosamente bem, como se tivesse as mil maravilhas, como se o estado de São Paulo não tivesse um monte de coisa para poder arrumar, como se nós estivéssemos na mais perfeita paz, como se a saúde não estivesse boa, como se a educação não estivesse precisando de ajuda, como se a segurança do estado de São Paulo estivesse impecável. Estava com seus assessores dançando dentro do gabinete e quer ter moral para falar da minha assessoria. E por isso, pelo fato dele ter feito essa ilação na CPI das fake news na Assembleia de São Paulo, que deu a entender que eu possuo funcionários fantasmas, já que ele gosta de tudo questionar, ele vai ser questionado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu entrei com uma interpelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o deputado Arthur Duval venha judicialmente perante o juiz responder aquilo que ele quis dizer, se ele de fato quis me acusar de ter funcionários fantasmas ou não. Então, deputado Arthur Duval, já que o senhor gosta de tudo questionar, vai receber um questionamento da Justiça Paulista, e vai ter que responder oficialmente aquilo que você disse dentro da CPI das fake news. Já que gosta de tudo questionar, eu espero que Vossa Excelência seja homem o suficiente, que honre pelo menos as calças que veste, e responda à justiça. Se não tem medo de entrar no meio de manifestação esquerdista, se não tem medo de ir no meio daqueles que você considera como bolsominions, fazer questões, fazer perguntas, então seja homem, tome coragem e responda ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O senhor não tem absolutamente nada a perder. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com Vossa Excelência e eu vou levar para o resto, pelo menos dessa legislatura, é tudo questionar. E todas as suas ações, como deputado estadual, se é que dá para chamar isso de deputado estadual, eu vou questionar nessa Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu quero aproveitar o tempo que me resta para rebater algumas acusações que foram feitas a mim nos últimos dias. Vejam só, nós tivemos aqui no final do mês passado, no finalzinho do mês de maio, se eu não me engano, no finalzinho do mês de maio, lá na Avenida Paulista, um bando de terroristas, pessoas pegando, depredando patrimônio público, tacando fogo nas ruas, pedra, rojão, ameaçando policiais militares, agredindo todo mundo que eles consideram como fascistas, os chamados antifas. Essas pessoas são o que há de pior na política brasileira. São pessoas agressivas, são pessoas violentas. Com esta lógica, o que eu fiz? Eu me coloquei à disposição, assim como muitos deputados também se colocam à disposição. O seu gabinete é colocado à disposição para receber denúncias, a exemplo do próprio SOS Racismo aqui na Assembleia Legislativa, que é coordenado por um deputado estadual, recebe denúncias de racismo, assim como eu tenho a mais absoluta certeza de que, por exemplo, a deputada Isapena deve receber denúncias de mulheres que sofrem agressão, porque essa é uma bandeira que ela luta muito aqui na Assembleia de São Paulo para combater a agressão às mulheres, assim como a deputada professora Bebel deve receber denúncias de sucateamento do sistema educacional paulista e dar encaminhamento a essas denúncias, como o professor Carlos Gianazzi, que ele mesmo disse que já recebeu inúmeras denúncias. Agora, o deputado Douglas Garcia recebeu em seu gabinete e deixou à disposição para receber em seu gabinete denúncias de crimes que são cometidos por esses bandos de terroristas, pessoas criminosas, violentas, agressivas, chamados antifas, que se auto-intitulam antifas. E eu recebi essas denúncias e encaminhei à autoridade competente, Polícia Civil, Polícia Federal. Aproveitei esta toada porque o presidente dos Estados Unidos da América, senhor Donald Trump, estava considerando esses antifas como pessoas terroristas. Nos Estados Unidos da América, eles são conhecidos como terroristas. Aqui no Brasil, deveria ser reconhecido como terrorista também. E notifiquei a Embaixada dos Estados Unidos de que existem suspeitos de participar desses grupos terroristas aqui
no estado de São Paulo, e especifiquei de que no dossiê que eu entreguei à Polícia Civil e à Polícia Federal eram apenas homens e também residentes no estado de São Paulo. Agora, senhores, eu tive nos últimos dias uma série de pessoas querendo abrir e registrar boletim de ocorrência contra mim, inclusive sendo incentivados por deputados dessa casa, como a deputada Isa Pena, como a deputada Mônica, como um outro deputado aqui que eu esqueci o nome, mas também agora não interessa lembrar, porque o trabalho dele aqui no PT é irrelevante. Esses deputados trouxeram essa gente para querer registrar boletim de ocorrência. E vejam só, havia pessoas que eram de outro estado, não era do estado de São Paulo, não está no dossiê que eu entreguei para a Polícia Civil e para a Polícia Federal. Haviam pessoas que entraram com processos que eram mulheres, não está no dossiê que eu entreguei para a Polícia Civil e para a Polícia Federal. Todas essas pessoas que foram incentivadas por esses deputados, por esses parlamentares, a entrarem com boletim de ocorrência ou me processarem na justiça, irão responder por denunciação caluniosa. Todos aqueles, inclusive a própria deputada Isa Pena, ela ousou registrar no boletim de ocorrência dizendo que eu vazei o número do celular dela. E ainda colocou lá que ia apresentar a prova no momento oportuno. E até agora, mesmo depois da questão do Ministério Público, não conseguiu responder. Deputada Isa Pena foi representada por mim no Conselho de Ética e vai ser processada na Justiça também por denunciação caluniosa. E ontem eu fui surpreendido por uma matéria que passou no SPTV, em que o Sérgio Atralha, extremamente feliz, deputado Douglas Garcia, é condenado pela Justiça de São Paulo a pagar a indenização, a blá 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 blá. Ora, senhores, não fui citado dessa decisão, mas caso isso se confirme, irei recorrer até a última instância do Poder Judiciário, porque eu não sou o agressor, eu sou a vítima. Eles vazaram as minhas informações e deixaram a minha família em uma situação exposta ao perigo. Eles foram às ruas e depredaram o patrimônio público, destruíram tudo, ameaçaram violência e cometeram violência, inclusive são pessoas asquerosas que mataram o jornalista da Bandeirantes em 2013. Eu não sou o agressor, eu sou a vítima. Os senhores é que são criminosos. Esses antifas precisam ser criminalizados e precisam imediatamente ser presos. Cada um deles precisam ser presos. E quem defende tem que ser investigado também. É por isso que eu levei até a Embaixada dos Estados Unidos, a Polícia Federal e a Polícia Civil. E ora, vejam só, tinham feito uma matéria dizendo... Presta atenção, no dia 2 de junho, eu publiquei nas redes sociais que estaria trabalhando em conjunto com o deputado Gil Diniz, com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, nisso, justamente neste dossiê, para entregar à Polícia Civil, à Polícia Federal e à Embaixada dos Estados Unidos da América. Eu deixei essa informação claríssima, feito água. Mostrei nas redes sociais, porque eu não tenho nada a esconder, o que eu estou fazendo é plenamente legítimo, não existe irregularidade nem crime absolutamente nenhum. Levar as autoridades investigativas para que se investigue suposto crime é algo legítimo, e todos os deputados fazem isso toda vez que recebem esse tipo de denúncia, senão ele vai ser conivente com o crime. E ora, vejam só, apareceu nos jornais recentemente dizendo que deputado Douglas Garcia delata Eduardo Bolsonaro. Como a informação foi claríssima. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, na sequência, liguei para ele, conversei, cara, isso daí é ridículo. O que estão fazendo é ridículo. Nós, através do nosso mandato, trabalhando como deputado estadual, deputado federal, estamos batalhando contra o crime, contra o terrorismo, contra isso que esse bando de nojento militante de esquerda está fazendo, não só no estado de São Paulo, como no Brasil inteiro. Já havia anunciado há muito tempo que essa ação é em conjunta, não existe delação nenhuma. Isso é tudo invenção, isso é tudo mentira e narrativa dessa imprensa. Mas vocês estão desesperados, sabe por quê? Porque no fim a verdade sempre prevalece. E eu vou lutar até o fim para colocar cada antifa, terrorista, nojento, militante na cadeia. Esse vai ser uma das minhas principais ações como deputado. Seja nessa legislatura, seja na próxima, se Deus quiser, um dia que eu ainda continue como deputado estadual, vou lutar até o fim para botar cada um desses bandidos, criminosos, nojentos, terroristas, antifas na cadeia. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Pela ordem, deputado. senhor presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, havendo acordo de lideranças, eu solicito o levantamento da presente sessão. É regimental, senhor deputado, havendo acordo de liderança em plenário. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de liderança, essa presidência nos dá por levantar os trabalhos. Convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma hora do dia de hoje. Lembrando-os ainda da sessão extraordinária realizar-se hoje às 19 horas. Está levantada a sessão.